Máquinas simples, máquinas mecânicas. Na pré-história, o ser humano dependia de sua força física para realizar atividades diárias. Para percorrer longas distâncias a pé em busca de alimentos, caçar, carregar animais abatidos sobre os ombros, atravessar objetos, mover pedras. Viver em grupos era questão de sobrevivência, já que muitas atividades seriam impossíveis de serem realizadas por um único indivíduo. Sua capacidade de observar, experimentar e criar foi se desenvolvendo e aprimorando ao longo das gerações e deram origem às primeiras máquinas simples, instrumentos de madeira, pedra lascada e ossos. Como assim máquinas? Para a física, recebe o nome de máquina todo equipamento, aparelho, mecanismo ou dispositivo que realize trabalho por meio de uma força. As invenções e a utilização das máquinas influenciou o cotidiano das civilizações ao longo de toda a história humana, promovendo melhoria nas práticas agrícolas, na criação e manejo dos animais, na construção das cidades e na ampliação do comércio. E como as máquinas atuam? Elas transmitem uma força aplicada em um ponto do espaço para outro, amplificando ou modificando a ação dessa força, isto é, transformando energia. Em toda ação de uma máquina existem três elementos: uma força aplicada, um ponto de apoio e uma força resistente. A posição desses elementos na máquina define a sua finalidade e a sua capacidade de realizar uma tarefa. Vamos estudar alguns exemplos de máquinas simples. Iniciando pela alavanca. A alavanca consiste em uma barra rígida que pode girar em torno de um ponto de apoio. O filósofo grego Arquimedes disse: "Dê-me um ponto de apoio e eu moverei a terra." Isso porque, com alavancas, pode-se mover um objeto muito pesado, fazendo menos força do que seria a equivalente ao peso do objeto. Sua lei da alavanca estabelece uma relação entre a intensidade das forças potente e resistente e a distância delas até o ponto de apoio. Em linguagem matemática, a lei da alavanca é expressa por força resistente multiplicada pela sua distância do ponto de apoio é igual a força aplicada multiplicada pela sua distância do ponto de apoio. Segundo essa equação, a força potente de pequena quantidade pode equilibrar uma força resistente muito mais intensa se a força potente estiver muito mais afastada do ponto do que a força resistente. Observe o exemplo a seguir. Considerando uma alavanca composta de uma barra rígida e uma base triangular como ponto de apoio, é possível mantê-la equilibrada se o ponto de apoio for posicionado exatamente na metade do seu comprimento, desde que não sejam colocados pesos em suas extremidades. Quando 4 blocos idênticos são colocados na alavanca, sendo 3 na extremidade da esquerda e 1 na extremidade da direita, a alavanca deixará a posição de equilíbrio e penderá para a esquerda, onde se encontra o conjunto de maior peso, conforme mostra a ilustração. Isso acontece porque a força de resistência é maior do que a força aplicada, apesar das distâncias serem as mesmas. Por isso, pende para a esquerda. Entretanto, ao mudar a posição do ponto de apoio, deslocando-se para a esquerda, ou seja, para mais próximo ao conjunto de maior peso, a alavanca penderá para a direita, elevando o conjunto de maior peso. Isso acontece porque a força de resistência continua sendo maior do que a aplicada, mas agora a distância entre o ponto de apoio e a força de resistência é muito menor do que aquela distância entre a força aplicada e o ponto de apoio, e por isso
a barra pende para a direita. Para contrabalancear os pesos e fazer a alavanca voltar à posição de equilíbrio inicial, o ponto de apoio deve ser movimentado novamente. Como o peso colocado à esquerda é igual a 3 vezes o peso da direita, para estabelecer o equilíbrio, a distância entre o ponto de apoio e o ponto da direita deverá ser igual a 3 vezes a distância entre ele e o peso da esquerda. Desta forma, se iguala à equação da lei das alavancas de Arquimedes. Faça o seu teste utilizando uma régua rígida como barra e uma borracha como ponto de apoio. Sugeri moedas, mas você pode testar outros objetos que desejar. Mãos à obra! Existem 3 tipos de alavanca, classificadas de acordo com as posições relativas entre as forças de resistência e de ação e o ponto de apoio. A alavanca interfixa é aquela em que o ponto de apoio fica entre a força resistente e a força potente, como no caso de uma balança ou as gangorras que acabamos de estudar. Outros exemplos: o pé de cabra e o martelo ao arrancar um prego, uma alicate ou tesoura, uma retroescavadeira. Nossos músculos e articulações, ao interagir com os nossos ossos, atuam como alavancas. Um exemplo de alavanca interfixa humana é a atuação dos músculos tríceps durante a extensão do cotovelo. A alavanca interresistente é aquela em que a força resistente é que fica entre o ponto de apoio e a força potente, como no caso do carrinho de mão. O abridor de latas ou de garrafas, o quebra-nozes, o amassador de batatas ou alho são outros exemplos de alavanca interresistentes. No corpo humano, o movimento do tornozelo, fazendo flexão plantar, onde atuam os músculos gastrocnêmicos, isto é, ficar na ponta do pé. Alavanca interpotente é aquela em que a força potente é que vai ficar entre o ponto de apoio e a força resistente, como no caso da pinça. É dessa mesma forma que funcionam a vara de pescar, o grampeador, o furador de papel, a vassoura e o movimento de flexão do cotovelo, onde atuam os músculos braquial, bíceps e braquiorradial, que é o exemplo na máquina humana. O uso de alavanca reduz trabalho? Sim ou não? Vamos pensar. Vimos que trabalho é a energia transferida de um corpo para outro durante a aplicação de uma força que desloca um objeto, expresso matematicamente como trabalho igual a força vezes a variação do deslocamento. Estudamos que neste tipo de gangorra, a força potente é menor que a força resistente, de acordo com o princípio da alavanca. Já a distância percorrida pela extremidade pressionada da alavanca, P, é maior do que a distância de deslocamento da caixa ao ser levantada, A. Assim, o trabalho realizado com a alavanca é igual ao trabalho realizado sem a alavanca. Portanto, a resposta correta é não. A roda. Não se sabe ao certo quando foi inventada, mas permitiu ao homem realizar tarefas com mais rapidez e eficiência, aplicando menos força. Desde o início, foram transportados pelo princípio do rolamento, por serem apoiados sobre rodas e eixo. Neste contexto, rolar objetos sobre troncos torna o tronco roda e eixo. Testando. Pare o vídeo e utilize o seu estojo, lápis e barbante para fazer um esquema de rolamento, lá dos antigamente. Explicando.
A roda pode ser interpretada como uma alavanca interresistente. O ponto de contato da roda com a superfície realiza o papel de apoio. O eixo da roda oferece resistência ao movimento e a força potente da pessoa desloca a cadeira. Como a distância entre a força resistente e o apoio é menor que a distância entre a força potente e o apoio, a força para empurrar a cadeira de rodas poderá ser menor do que a força resistente. Roldanas ou polias. Máquina simples constituída por uma roda com um sulco pela qual passa uma corda, utilizada para alterar a direção ou amplificar a ação de uma força, principalmente para facilitar a elevação de objetos pesados, como as velas de um barco. As roldanas podem ser fixas ou móveis. A roldana fixa não diminui o trabalho nem a força aplicada. Sua principal função é alterar a direção da força, tornando mais cômoda a realização de certas atividades. Assim, você é capaz de erguer um objeto de 100 newtons até 2 metros acima do solo, por exemplo, aplicando uma força de igual valor, isto é, 100 newtons. Mas é muito mais confortável do que subir escadas com objetos na mão. Muitos aparelhos de musculação funcionam por meio de roldanas. Roldana móvel diminui a força necessária para elevar o corpo pela metade. Assim, para erguer um objeto de 100 newtons até 2 metros acima do solo, você precisará aplicar uma força de 50 newtons. No entanto, é mais comum o uso de sistema de roldanas. Um sistema de roldanas do tipo cadernal apresenta o mesmo número de polias fixas e móveis. As móveis dividem o valor da força potente necessária ao meio. Assim, para erguer um peso de 800 newtons nesta polia cadernal, com apenas uma polia móvel, precisarei aplicar uma força de 400 newtons. A talha é um sistema composto por várias roldanas móveis e uma fixa. Cada roldana móvel divide a força potente necessária pela metade. Nesse sistema, com 3 polias móveis, para erguer um objeto de 800 newtons, será necessária uma força de 100 newtons. Parece milagre, mas este efeito é possível porque é necessário puxar o dobro de corda para cada roldana móvel. No sistema ao lado, o objeto pesa 400 newtons. Qual a força que preciso aplicar para erguê-lo? Como é um sistema de roldanas fixas, apenas muda a direção da força, tornando-a mais confortável. Por isso, terei que aplicar uma força de 400 newtons. O movimento circular de uma roda pode ser transmitida a outras por contato direto ou com o uso de uma corrente ou correia. Utilizar rodas dentadas, conhecidas como engrenagens, evita que as rodas girem em falso ou escorreguem uma na outra. Um exemplo comum do uso de engrenagens é a bicicleta. Uma engrenagem fixa aos pedais, a coroa, se conecta por uma corrente a outra engrenagem presa à roda traseira, a catraca. Ao aplicar força nos pedais, ela é transferida para a roda traseira, fazendo a bicicleta se mover. As engrenagens contêm quantidades diferentes de dentes, ampliando ou diminuindo o movimento. Se a catraca tem a metade do número de dentes da coroa, significa que a cada volta completa que o pedal fizer, a roda traseira completará 2 voltas, ampliando o movimento. Até a próxima!